Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje será sobre o time do Porto de André Vilas-Boas da temporada 2010-2011. Muita gente me pede a análise do Porto do Mourinho, campeão europeu de 2004. Prometo que vou fazer, mas já estava nos planos fazer este vídeo aqui. E era um time muito comparável àquele Porto do Mourinho, que é considerado um dos melhores, se não o melhor, de todos os tempos. Mas esse time da análise de hoje foi campeão português invicto, com direito a goleada por 5-0 sobre o rival Benfica e também campeão da Europa League. Um dos melhores e mais emblemáticos times do futebol português nos últimos anos, beleza? O time base era Elton, ex-Vasco brasileiro, no gol, Sapunaro na lateral direita, Otamendi e Rolando na zaga, Álvaro Pereira na lateral esquerda. Fernando é o primeiro volante, Belucci e João Moutinho, os dois meias, Hulk na ponta direita, Falcão Garcia, o centroavante, Varela na ponta esquerda. Esse time ainda tinha boas reservas como o Fusilli, uruguaio, na lateral direita, Maicon, ele mesmo, God of Zaga, recém-transferido para o Vasco, ex-São Paulo, ex-Cruzeiro, ex-Santos, né, zagueiro, Rubem Micael para volante, Guarim, colombiano, Christian Rodrigues, o Cebolha, né, uruguaio, para o meio campo, Rames Rodrigues, também colombiano, para o meio campo, enfim, Walter, né, centroavante, né, gordinho, ex-Goiás, Fluminense, Atlético Paranaense. Era um time realmente bem forte que tinha opções interessantes no banco de reservas. O desenho tático desse time era um 4-3-3, mas poderia ser confundido com um 4-2-3-1, já que tinha um camisa 8, né, o Belucci, entre os dois meias, que ajudava a dar mais solidez a esse triângulo de base alta, não de base baixa. Base alta é isso aqui, para quem não sabe, tá? A base tá mais pro ataque, a ponta é baixa. Quando você ouvir base baixa e ponta alta, é um 4-2-3-1. Base alta e ponta baixa é um 4-3-3, beleza? Essa é a diferença aí do 4-2-3-1 pro 4-3-3. Mas de fato era um 4-3-3 porque o Fernando era o volante mais recuado, auxiliando inclusive a saída de 3 e liberando os dois laterais para o apoio. Na esquerda, o Álvaro Pereira era o mais ofensivo. Ele fazia uma excelente dupla, inclusive, com o Varela nessas ultrapassagens, o Varela atacando um pouco mais por dentro. Mas o titular da posição na direita era o Sapunaro. O Fusilli poderia dar até um pouco mais de profundidade, fazer a dobradinha com o Hulk quando ele jogava. Mas o Sapunaro era um jogador que dava mais equilíbrio, ajudava o time a ter superioridade tanto na zaga, porque era um jogador bem alto, mais de 1,90 de altura, ou até mesmo no meio-campo, ajudando aqui os volantes, beleza? Então era um jogador bastante útil e bastante versátil, romeno, que inclusive está em atividade até hoje. No meio-campo ainda, a gente pode destacar o João Moutinho, que era o grande maestro do time, era dinâmico, era um verdadeiro box-to-box, um jogador que fazia a ligação entre os jogadores mais defensivos à frente da zaga com os atacantes, sempre encostando inclusive do lado onde a jogada se prosseguia para poder dar uma opção de passe mais recuado, para poder fazer uma inversão ou para poder aparecer como um homem surpresa, porque aparecia sempre desmarcado, embora todo mundo soubesse que essa era uma característica do João Moutinho. Falando dos atacantes, na direita, o grande destaque individual desse time era o Hulk. Ele mesmo, torcida aí do Galo. Brasileiro que não era tão rápido, mas compensava com muita explosão e força física, cortava para o pé esquerdo e finalizava de fora da área, era muito bom também nas bolas paradas. Sempre a finalização do Hulk foi um grande ponto forte desse jogador que tinha porte de centroavante, mas na verdade era um ponta direita. No auge da carreira, onde ele viveu no Porto, depois de fazer também boas exibições no futebol japonês, mas no Porto realmente ele jogou muita bola, espetacular nessas finalizações de longa e média distância, além de ser muito disciplinado taticamente também, para poder fazer acompanhamento do lateral adversário quando necessário. Ele era um ótimo complemento ao centroavante, né, Radamel Falcão Garcia, que na época vivia o auge da carreira. A gente falou dele recentemente na análise que a gente fez sobre o Mônaco de 2017, um outro momento da carreira, né, mais pro fim, depois de ter passado por Chelsea, por Manchester United, enfim. Mas o Falcão nessa época aqui de Porto, seja na bola aérea, pelo chão, ele era considerado um dos melhores centroavantes do mundo. E depois, inclusive,
quando foi brilhar no Atlético de Madrid, chegou a estar no 11 da FIFA, né? Aquele 11 que a FIFA sempre monta, né? A seleção do ano, se eu não me engano, no ano de 2012, ou seja, na temporada seguinte a essa, o Falcão foi ainda melhor no Atlético do que ele foi no Porto, mas no Porto ele já era espetacular, um grande centroavante. Defensivamente, essa equipe se organizava num 4-1-4-1, mas um indício de que não era um 4-2-3-1, apesar de ter um camisa 8 entre os meias. Então esse time se fechava assim, mas marcando dentro do próprio campo também poderia ser um 4-4-2, principalmente quando o James Rodrigues entrava no time jogando à esquerda do meio. Ele poderia abrir como um winger e permitir ao Varela que se posicionasse mais ao lado do Falcão. Por isso até que o James ele chegou a jogar nessa mesma função quando foi para o Real Madrid, e também chegou a jogar muitas vezes nas pontas quando também se transferiu para o Mônaco. Dá para perceber como esse time tinha vários jogadores sul-americanos, né? Brasileiros, argentinos, uruguaios, colombianos. Isso não é à toa. Faz parte da forma como o Porto investe no mercado, principalmente no mercado sul-americano, mercado latino. Compra jogadores jovens a um preço barato, né, para os padrões dos grandes europeus, valoriza-os dentro do seu clube, dentro do seu campeonato, e negocia-os pelo dobro, às vezes até o triplo do valor. O futebol português sempre foi uma ótima porta de entrada para jogadores sul-americanos na Europa, e uma ótima vitrine também para valorizá-los, diante dos grandes tubarões do mercado, grupo do qual o Porto, apesar de ser um time bem grande na Europa, não faz parte, beleza? Naquele ano, o Porto foi campeão português invicto. Aquela edição tinha 16 equipes, ou seja, 30 jogos, né, turno e retorno, e o Porto teve 27 vitórias e 3 empates, obviamente nenhuma derrota. 73 gols marcados e 16 sofridos. Olha que campanha o Porto do Vilas Boas teve. Na Europa League, o time foi líder do seu grupo, que tinha Besiktas, Rapid Wien e CSKA Sofia. Foram 5 vitórias e um empate, esse empate justamente contra os turcos do Besiktas, que passaram em segundo. Na segunda fase eliminou o bicho-papão da competição, né? O Sevilha, vencendo por 2-1 fora e perdendo por 1-0 em casa. O gol fora classificou os lusitanos. Nas oitavas enfrentou o CSKA Moscou e venceram os dois jogos, 1-0 e 2-1. Nas quartas, mais um time russo, o Spartak Moscou, em um agregado de 10-3, 5-1 e 5-2 nos dois duelos. Nas semis, o Villarreal da Espanha foi outro a sofrer 5 gols, 5-1 na ida, e a derrota por 3-2 na volta, né, insuficiente para tirar os dragões da final. Vencida diante de outro time português, o Braga, por 1-0, gol de Radamel Falcão Garcia. Isso porque a final poderia ter sido contra o rival Benfica, que tinha sido eliminado pelo Braga nas semis, né? E esse time do Porto, cara, é um timaço, por isso que eu fiz a análise dele antes do time de 2004, inclusive é um time que está mais na minha mente, que eu acompanhava mais, que eu assistia mais, do que 2004, que eu era bem jovem, tinha 8 anos e não me interessava tanto por assistir o futebol português em si. Foi uma grande surpresa para todo mundo ele ter chegado à final e vencido a Champions, inclusive. Como eu disse, esse time é comparado àquele time do Porto, né, do José Mourinho, de 2004, mas tecnicamente, na minha opinião, ele era até melhor. Não à toa, vários jogadores desse time se destacaram, foram jogar em times que pagaram caro por eles. Falcão foi para o Atlético de Madrid, como a gente disse, depois ele se juntou ao João Moutinho e ao James Rodrigues, que foram parar no Mônaco. O Otamendi rodou por Atlético Mineiro, o Valência da Espanha chegou ao Manchester City. Essa escala que o brasileiro Fernando, o volante, não fez, foi parar na Inglaterra direto. O Hulk, cobiçado por vários gigantes como o Chelsea, foi jogar no Zenit da Rússia por 60 milhões de euros. Na temporada seguinte também, né, em 2012. Valores, né, que hoje em dia podem não assustar, 60 milhões de euros, mas em 2012, além de representarem uma das transações mais caras da história do futebol, foi a mais cara do futebol português, obviamente também do Porto, de todos os tempos, beleza? Então esse time realmente merecia uma análise retrô até à frente do time de 2004, que eu, repito, prometo, vou fazer essa análise em breve. Muita gente está me pedindo, me cobrando, e eu vou fazer, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas, e até a próxima!